Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e vamos começar muito bem o nosso dia de hoje com mais um momento de leitura da palavra do Senhor, onde vamos meditar aí nos Salmos de número 12 e logo depois um momento especial de oração, glórias a Deus. Em quem você pode confiar? É uma pergunta. Olha só, um filme demonstrado como a adversidade pode levar-nos a um estado de desespero. Quando assistimos um filme, um Lúcio foi colocado em grande tanque para alimentação. Peixes menores, sua comida favorita, eram jogadas na água. O Lúcio, peixinho de estimação, nadava energicamente e devorava seu jantar. Depois, um cilindro de vidro transparente com peixinhos dentro era colocado no meio do tanque e, sem perceber que uma parede invisível o separava da sua presa, o Lúcio arremessava-se contra o primeiro peixe, somente para se chocar com o vidro. Atordoado, recuava e tentava novamente. O resultado era sempre o mesmo. O processo continuou por várias horas. Finalmente derrotado, o Lúcio retirou-se para o fundo do tanque. O cilindro de vidro foi retirado, liberando os peixinhos. Eles nadaram diretamente para o nariz de Lúcio, mas o condicionamento o convencera de que os peixinhos estavam inacessíveis. Afinal, ele acabou morrendo de fome. Olha, essa historinha aqui conta a história de um peixe que ele estava com fome e que ele queria se alimentar de peixes menores e foi condicionado ali, enganado. E ele lutou para tentar se alimentar dos peixinhos menores, não conseguiu. E quando finalmente os peixes menores foram liberados, ele achou que o peixe estava inacessível, porque ele já tinha tentado, batia no vidro e não conseguia, ele acabou morrendo de fome. Então eu quero te falar que no Salmo de número 12, Davi ele se encontra numa situação parecida com desse peixinho, Lúcio, no tanque, desesperado, uma vida desesperada, tentando achar alguma coisa. Davi, então, ele estava atordoado pelas circunstâncias, pessoas em quem Davi confiava, cuja palavra Davi acreditou e não lhe disseram a verdade. Davi ele ouviu muitas mentiras de pessoas que eram, na verdade, bajuladoras. As pessoas pensavam que Davi queria ouvir e não falavam as suas verdadeiras opiniões ao rei. Então Davi ele sente-se arrasado, ele cai em grande abatimento e pensa: não se pode confiar em ninguém, estou sozinho, cercado por pessoas que na primeira oportunidade vão tentar tirar vantagem de mim. Davi aqui nesse salmo ele demonstra que ele não consegue confiar mais em ninguém. Então Davi ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábias lisonjeiras e coração dobrado. Nossas orações nem sempre expressam a verdade de Deus. Às vezes refletem o nosso estado emocional. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele não estava revelando as verdades de Deus, mas ele estava revelando o estado emocional que ele se encontrava. E não é verdade. Biblicamente, se você for olhar, não é verdade que faltam homens benignos. Nem é exato dizer que cada um fala com falsidade ao seu próximo. Porém, as experiências dolorosas podem fazer-nos nos sentir assim. Se semelhantemente aquele peixinho foi atingido por aquela situação
que fez ele desconfiar de que ele podia ter acesso àqueles peixes novamente, ele morreu de fome porque ele não acreditou que ele poderia se alimentar. E Davi aqui, ele num momento de desespero, Davi ele fala algumas coisas pessoais, mas que não retratam uma realidade. Então eu quero te falar, talvez tu esteja passando por um momento difícil, que você acha que a realidade é que não existem pessoas benignas, que não existem pessoas boas e que todo mundo fala falsamente com o próximo. Escute o que eu vou te falar. Existem pessoas boas, existem pessoas sinceras, existem pessoas que falam verdadeiramente com você. Não se deixe enganar por uma decepção ou duas, mas entenda que biblicamente existem sim pessoas que vão nos abençoar, que vão ser bênçãos na nossa caminhada, na nossa trajetória e que não vão querer o nosso mal, não vão querer buscar fazer mal para a nossa família, para a nossa vida. Então você precisa se libertar dessa circunstância negativa que tu teve, tá? E outra coisa, em aflição, Davi pede ao Senhor pelo menos que o vingue. Ele foi tão arrasado por pessoas que se encheram de soberba nos discursos, que exclamavam, que ele pediu: ó Senhor, cortará todos os lábios dos lisonjeiros e a língua dos que falam soberbamente. Deus polidamente rejeita o pedido de retribuição de Davi, respondendo: me levantarei agora, porém em salvo aquele para quem eles assoprar. Deus simplesmente promete a Davi: porém em salvo você. Então assim, ó, Deus ele nos guarda, mas ele não quer destruir as pessoas. Deus ele não quer vingança, então que você não exija vingança, mas que a misericórdia de Deus possa estar sobre a vida daquelas pessoas que nos feriram, nos machucaram. E confiando em Deus, Davi então ele entende, ó, como podemos confiar na proteção do Senhor se não sabemos de que modo ele vai agir em nosso benefício? A fé de Davi levanta-se para responder. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então que você possa entender, assim como Davi pôde compreender, que não era vingança, que não é porque 1 ou 2 traíram, que 1 ou 2 falou falsamente, enganou, que todo o resto vai te enganar, que todo mundo é mau, que não existem pessoas que falam com sinceridade. Existe. Então, firmado, eu quero te convidar nesta manhã, firmado na segurança da promessa de Deus, que é confiável, Davi então encerra esse Salmo de número 12 com uma declaração pessoal da proteção de Deus e da sua confiança em Deus, né? Então que os ímpios circulam por toda parte, quanto mais os filhos dos homens são exaltados. Então, assim como os ímpios circulam, nós, o povo de Deus, aqueles que amam a Deus, vão estar em segurança também, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Vamos orar comigo nesta manhã? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por cada momento que nós passamos, apesar das dificuldades, apesar dos momentos em que nós deixamos de acreditar que somos capazes de sobreviver às afrontas, que somos incapazes de sobreviver a tudo que passamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu não nos abandonastes, porque o Senhor não retribui a cada um conforme o seu pecado, mas o Senhor é misericordioso. E o Senhor garante sim que em meio a toda essa circunstância, que às vezes nós pensamos que iremos naufragar, que não iremos dar conta, o Senhor nos mostra que está conosco, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Mesmo que nós muitas das vezes fomos enganados, mesmo que outras pessoas tenham se aproveitado de nós, o Senhor não concorda com essas atitudes, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, é um bom amigo que cuida de nós e que diz: vocês vão conseguir, vocês vão à frente e vocês vão encontrar pessoas em quem vocês possam confiar. Vocês vão encontrar amigas, vocês vão encontrar amigos. Não pensem que porque um
traiu, porque um enganou, que todos irão lhe bajular, que todos irão lhe enganar. E existem pessoas que são nossos amigos, e nós queremos te agradecer nessa manhã, porque através da Bíblia Sagrada, através da tua palavra, nós reafirmamos o seu amor, a nossa vida, a nossa família, a nossa história, e nós entendemos a sua lealdade, Deus, e sabemos que podemos confiar na tua palavra e que o Senhor irá nos proteger e nos guardar no tempo oportuno. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajude a ser parecidos contigo, honestos, nos guarda de desconfiar das pessoas só porque elas têm nos desapontado, nos livra, Senhor, de todo o mal, e nós queremos te agradecer porque as tuas palavras sempre são verdadeiras, e o Senhor é aquele que nos guarda em segurança, independente de todo o mal que nos cerca. Nós sabemos que o Senhor jamais nos deixará desprotegidos em qualquer circunstância e situação. Muito obrigada, Deus de amor. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, papai.